Cacá, assim, para explicar o Pedro, né, a gente tem que falar sobre o clássico, né? Foi um horror. O primeiro tempo, então, nem se fala, foi uma coisa horrorosa. Flamengo e Fluminense jogaram muito mal, principalmente o Flamengo. O Fluminense foi melhor do que o Flamengo no primeiro tempo, naquilo que se propunha a fazer, se defender, né? Entrou mais uma vez com 3 zagueiros e tal, com alguns jogadores fora, jogadores importantes, como o Samuel Xavier, o Cano, né? O Everaldo entrou e fez mais uma partida lamentável, né? Só que o Flamengo fez um jogo muito ruim, assim, uma equipe que finalizou só 2 vezes no primeiro tempo, né? E no segundo tempo o Felipe Luiz faz algumas alterações, o Pedro entra lá no finalzinho, aos 28 minutos, e já recebe uma bola do Juninho, é um jogador fraco, né? Mas o Juninho tira um coelho da cartola ali, dá um passe para o Pedro, que sai cara a cara com o Fábio, e chuta e o Fábio faz uma defesa. Essa foi a primeira defesa do Fábio no jogo, aos 38 minutos do segundo tempo. Aí tem o escanteio, o Léo Ortiz, que ganhou todas no jogo, pelo alto, cabeceia no segundo pau, e aí o Pedro vem e faz o gol. E depois, na entrevista concedida aos companheiros do Premier, ali à beira do gramado, ele descascou o José Boto, né? O José Boto que faz um trabalho horrível no Flamengo, depois eu quero falar mais sobre o José Boto aqui, no momento pertinente. Mas aí o Pedro falou, de fato treinei mal, né, naquela semana em que o Felipe Luiz dá uma entrevista coletiva e usa adjetivos importantes em relação ao Pedro, né? Ele falou, de fato treinei mal porque estava desmotivado por conta do vazamento lá de um integrante do alto escalão do corpo diretivo do Flamengo. Né? De forma, ele é uma criança, cara. Ele não é uma criança, ele é um jogador profissional. O Pedro tem uma coisa, ele se dedica ao máximo quando ele é titular. Quando ele vai para o banco de reservas, ele tem essas coisas. E a gente já falou amplamente aqui sobre o histórico dele, não serei repetitivo em relação a esse tipo de atitude. Mas o negócio é o seguinte, ele entrou e resolveu o jogo. O Flamengo não jogou nada, isso tem que ser ressaltado. O Flamengo precisa jogar mais, já veio de uma partida muito ruim contra o Santos e jogou ainda pior ontem. Ainda pior. E o Pedro, num lance de oportunismo, foi lá e resolveu a coisa. Mas é um Flamengo, assim, que precisa melhorar muito, seja com Pedro ou sem Pedro. Mas você não achou que faltou ponderação dos dois lados, principalmente do lado do Felipe Luiz? Se ele tivesse contra o Santos na Vila, a situação não poderia ser diferente em favor do Flamengo? Vamos lá, Cacá, é o seguinte, quando o Pedro não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo, que foi no sábado retrasado, Felipe Luiz apanhou pra cacete na rede social, entre os torcedores. Aí ele ganha do São Paulo, 2-0 com o Flamengo jogando muito bem. O Flamengo jogou muito, né? Aí ele veio na entrevista coletiva e falou, quer saber? Claro que ele já estava alinhado com diretoria e jogadores, evidentemente. Não, ele veio grandão, ele veio pra coletiva grandão. E ali ele tinha ali o respaldo de todo mundo, Aí ele vem e fala, eu vou ficar apanhando? O cara da Miguel no treino e eu vou apanhar? E aí ele chega na coletiva e desce a ripa no Pedro. A questão do Pedro não me parece ser com o Felipe Luiz. Eles não são melhores amigos, evidentemente, e tal. O negócio do Pedro é com o José Boto. O negócio dele é com o José Boto. Que também não justifica. Dar migué no treino, não. Claro que não. Claro que ou não. você é profissional ou você não é. Exatamente. Você não pode ser profissional enquanto você está na boa. Você tem que ser profissional. Eu só entendo que o que vai pautar a avaliação é o resultado final, como sempre. Então, se você reparar, o Flamengo teve uma boa participação na Copa do Mundo de Clubes. O Felipe foi extremamente elogiado. O Flamengo caiu para uma equipe melhor que ele, o Bayern de Munique, certo? E ele voltou da Copa do Mundo bastante prestigiado. O Flamengo vai lá e amassa o São Paulo. Sim. Certo? Mais uma vitória consistente. Felipe Luiz extremamente elogiado. Vem a explicação sobre o afastamento momentâneo do Pedro. Certo? Naquele momento, praticamente, eu não vou usar aqui, eu não vou falar que foi unânime, mas a maioria ficou ao lado do Felipe Luiz, certo? Logo na sequência, o Flamengo perde para o Santos, faz um clássico ruim, porque o Flamengo tem que jogar mais do que jogou contra o Fluminense, tem condições para isso, e aí o Pedro salve. E agora,
Quem é que está prestigiado? O Pedro. Então, Felipe Luiz tem que arrumar uma solução. Mas eu insisto ele falou lá pergunta, atrás. Se ele tivesse ido para Santos, jogar na Vila, para salvar o time do Flamengo... Mas não tinha condição física, Cacá. O cara deu Miguel a semana inteira. O cara não treinou. E aí, em 2 dias, ele se reapresenta, o Flamengo se reapresenta na segunda-feira. Como é que num dia ele readquirir a forma? Mas para quem entra aos 30 minutos do segundo tempo para jogar 15, ele vai dizer que não tem, mas, não tem condição física? Mas aí ele já tinha treinado a semana inteira. Sim, mas para jogar 15 minutos e fazer o E gol outra coisa, mas quem garante que ele ia fazer o gol? Mas não é uma questão técnica, Exatamente. é uma questão comportamental. Se ele escala Não o Pedro só na Vila, mas por que consequência recado ele física passa também. para o restante do grupo? Imagina, Cacá, que o Arrascaeta... Estou usando um exemplo fictício aqui. Mas o Arrascaeta também está meio descontente e tal. Ele olha para o lado, para o Pedro. O Pedro não está se esforçando, não está nem aí para o Flamengo. Está treinando de um jeito male-male. O Arrascaeta também vai passar a treinar da mesma forma, porque ele sabe que ele vai jogar. O fato do Pedro ter ficado de fora é para mostrar para o restante do grupo que temos que treinar todos ao máximo. Quem estiver bem vai jogar. Quem não estiver treinando durante a semana não vai chegar no jogo e ser escalado pelo nome, que era o que o Pedro gostaria que o Felipe Luiz tivesse feito. A partir do momento que o Felipe Luiz deixou claro na coletiva, eu conto com ele. A partir do momento em que ele voltar a treinar bem, ele será relacionado para os jogos, vai ganhar seus minutos. Foi o que o Felipe Luiz fez. A última cartada dele no jogo de ontem foi a entrada do centroavante, que bem, em condições ideais, é titular do Flamengo. Acho que ninguém aqui discorda disso. Perfeito. Claro. Mas, neste momento... Claro, mas salvou a pele dele, do Flamengo, no maior clássico que tem. Apesar de que a gente já falou que tem a rivalidade com o Vasco, né? Que hoje em dia... O Eurico transformou essa rivalidade entre Flamengo e Vasco em algo maior. Né? Mas hoje o Fluminense está melhor do que o Vasco. Fla-Flu é Fla-Flu, meu Deus. Fla-Flu é Fla-Flu. Aliás, o Felipe Luiz fala sobre o comportamento do Pedro, o fato dele ter entrado no time, e o Renato Gaúcho, claro, tenta explicar a derrota do Fluminense. Um jogo bastante truncado. Taticamente, a minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Essa desatenção que a gente teve também no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, nós pagamos caro. Sobre o assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. A única coisa é, o Felipe entendeu que o Pedro teve pelo menos uma semana boa de treinos. A cultura de treino é muito importante para ele como treinador. Então ele entendeu, relacionou o Pedro e pensou no Pedro para a partida, certo? Talvez não naquele plano inicial de jogo. Eu acho também que ele foi beneficiado, entre aspas, pela suspensão do Bruno Henrique.